Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui nesta sexta-feira, tendo como leitura Números, o livro de Mackintosh. Vou aqui estar como de princípio, a gente volta um pouquinho para pegar o contexto. Busquemos emergir do estudo de número 16 consenso mais profundo do valor de um espírito humilde e contrito. Vivemos um momento em que o homem se impulsiona para cima e para frente. Excelsior. É um lema muito popular atualmente. Observamos bem a maneira como o interpretamos e aplicamos. Abre aspas. Quem se exalta será humilhado. Fecha aspas. Se quisermos ser governados pelas regras do reino de Deus, descobriremos que o único caminho para subir é descer. Aquele que agora ocupa o lugar mais alto no céu é aquele que voluntariamente assumiu o lugar mais baixo na terra. Veja Filipenses 2, do 5 a 11. Eis o nosso exemplo como cristãos e também o antídoto divino contra o orgulho e a ambição desenfreada dos homens deste mundo. Nada é mais triste do que testemunhar um espírito e um estilo presunçosos, agitados, arrogantes e autoconfiantes naqueles que professam ser seguidores daquele que era manso e humilde de coração. É uma flagrante contradição com o espírito e os preceitos do cristianismo. E certamente acompanha uma condição de alma inabalável. É absolutamente possível para qualquer pessoa se entregar a um espírito arrogante, pretensioso e autoconfiante, se alguma vez se mediu verdadeiramente na presença de Deus. Estar a sós com Deus é o remédio soberano para o orgulho e a autossatisfação. Que possamos conhecer a realidade disso no segredo de nossas próprias almas. Lembrando aos irmãos, né, que estão em comunhão, que podem interromper, trazer um pensamento. Que bom que o bom Deus nos mantenha verdadeiramente humildes em todos os nossos caminhos, simplesmente confiando nele e muito pouco em nós mesmos. O parágrafo final do nosso capítulo ilustra, de maneira impressionante, a maldade incorrigível do coração natural. Poderíamos esperar, com alguma ingenuidade, que, após as cenas impactantes encenadas diante da congregação, lições profundas e permanentes fossem aprendidas. Tendo visto a terra abrir a sua boca, tendo ouvido o grito dilacerante dos rebeldes ao descerem a cova, tendo visto o fogo do Senhor surgir e consumir, no instante, 250 príncipes da congregação, tendo testemunhado tais sinais do julgamento divino, tal demonstração do poder e da majestade divinos,
poderíamos supor que o povo passaria a andar com mansidão e humildade, e que os murmúrios de descontentamento e rebelião não seriam mais ouvidos em suas tendas. Se eu não tiver errado, irmãos, ontem, até no estudo dos Gálatas, né, algum irmão citou que o Senhor, o Senhor corrige a quem ama, né? E aqui fala de um coração obstinado a ir contra as coisas do Senhor. Isso pode ocorrer com qualquer irmão e qualquer irmã, porque podemos dizer, porque nós estamos na carne, mas assim, ainda participantes de tantos privilégios como nós estamos aqui hoje, tendo essa oportunidade de estarmos aqui falando de coisas elevadas através do ministério desses irmãos, quando não nos colocamos, quando nós não nos colocamos como o próprio autor, né, descreve diante do Senhor, nos julgando e colocando o que há em nossos corações e falando de um coração contrito e sincero diante do Senhor. E a correção do Senhor, ele reduta em glória para ele. E aqui a gente vê que pelo andar da carruagem e até pelos capítulos seguintes que nós vemos até na própria palavra, Israel não aprendeu, não sentiu essa correção, vendo a justiça divina em ação. Ai de nós, ai de nós. O homem não deve ser ensinado assim. A carne é totalmente incurável. Essa verdade é ensinada em cada sessão e em cada página do livro de Deus. Ela é ilustrada nas linhas finais de Número 16. Abre aspas, mas no dia seguinte, fecha aspas, pense nisso. Não foi em um ano, nem em um mês, nem mesmo em uma semana após as cenas terríveis sobre as quais temos refletido. Abre aspas, mas no dia seguinte, toda a congregação, não mais apenas alguns espíritos ousados, murmurou contra Moisés e contra Arão. Alô, Renata? Dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Fecha, perdão. Vocês mataram o povo do Senhor. E aconteceu o quê?
Estando a congregação reunida contra Moisés e contra Arão, olharam para a tenda da congregação, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão vieram diante da tenda da congregação. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Afastem-se do meio desta congregação, para que eu os consuma no instante. Números 16, 41 ao 45. Eis aqui mais uma oportunidade para Moisés. Toda a congregação está novamente ameaçada de destruição iminente. Tudo parece perdido. A longanimidade divina parece ter chegado ao fim. E a espada do julgamento está prestes a cair sobre toda a Assembleia. E agora se revela que, naquele mesmo sacerdócio que os rebeldes desprezavam, reside a única esperança para o povo. E que os próprios homens que eles acusaram de matar o povo do Senhor foram instrumentos de Deus para salvar suas vidas. Abre aspas. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra. E Moisés disse a Arão: Toma o incensário e põe nele fogo do altar e coloca incenso sobre ele e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque já saiu a ira do Senhor e começou a praga. E Arão tomou o incensário como Moisés ordenara e correu para o meio da congregação. E eis que a praga já havia começado entre o povo. E pôs incenso sobre ele, e fez expiação pelo povo. E pôs-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Vemos em Números 16, do 46 ao 48. Dá um tempo aqui, se o irmão quiser trazer algum comentário. Fica aqui muito claro que nada além dos sacerdotes, mesmo aquele sacerdócio que fora tão desprezado, poderia ser suficiente para um povo rebelde e obstinado. Há algo indizivelmente abençoado neste parágrafo final. Ali estarão o sumo sacerdote de Deus, entre os mortos e os vivos, e de seu incensário uma nuvem de incenso sobe diante de Deus, um tipo impressionante de alguém maior que Arão, que, tendo feito uma expiação plena e perfeita pelos pecados de seu povo, está sempre diante de Deus em toda a fragrância de sua pessoa e obra. Somente o sacerdócio poderia conduzir o povo através do deserto. Era rica e adequada a provisão da graça divina. O povo devia intercessão à sua vontade para ser preservado das justas consequências de suas murmurações rebeldes.
se tivessem sido tratados apenas com base na justiça, tudo o que se poderia dizer seria, abre aspas, deixe-me em paz para que eu os consuma no instante, fecha aspas. Esta é a linguagem da justiça pura e inflexível. A destruição imediata é obra da justiça. A preservação plena e final é a obra gloriosa e característica da graça divina. A graça reinando por meio da retidão. Se Deus tivesse lidado com o povo apenas com justiça, seu nome não teria sido proclamado, visto que há muito mais em seu nome do que justiça. Há amor, misericórdia, bondade, benignidade, longanimidade, compaixão profunda e infalível. Mas nada disso poderia ser visto se o povo tivesse sido consumido no instante. E, portanto, o nome de Jeová não teria sido proclamado nem glorificado. Abre aspas. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei diante de ti, para que eu não te destrua, por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo, o farei, pois como seria profanado o meu nome, e darei a minha glória a outrem, fecha aspas. Vemos em Isaías 49, versos 9 e 11. Como é bom para nós que Deus haja em nosso favor, por nós e em nós, para a glória do seu próprio nome. Como é maravilhoso também que a sua glória resplandeça plenamente, sim, que só possa ser vista naquele vasto plano que o seu próprio coração concebeu, no qual ele é revelado como, abre aspas, um Deus justo e um Salvador, fecha aspas. Título precioso para um pobre pecador perdido. Nele está contido tudo o que alguém assim possa precisar para o tempo e a eternidade. Ele o encontra na profundidade de sua necessidade, como um culpado merecedor do inferno. O conduz através de todas as várias o conduz através de todas as variadas exigências, provações e tristezas do deserto. E, finalmente, o conduz àquele mundo celestial brilhante e abençoado, onde o pecado e a tristeza jamais poderão entrar. Não, se eu não tiver errado, é Canaã celestial, né? Irmãos, finalizamos aqui o capítulo 16. Próximo, continuando aqui. Números 17 e 18. Estes dois capítulos foram uma seção distinta na qual nos são apresentados a origem, as responsabilidades e os privilégios do sacerdócio.
O sacerdócio é uma instituição divina. Abre aspas. Ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado por Deus, como Arão. Fecha aspas. Isso se manifesta de maneira muito marcante no capítulo 17. Abre aspas. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma de cada um deles uma vara, segundo a casa de seus pais, de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais. 12 varas. Escreve o nome de cada um na sua vara, e escreve o nome de Arão na vara de Levi, porque uma vara será para o chefe da casa de seus pais. E as guardarás na tenda da congregação, diante do testemunho, onde eu me encontrarei convosco. E acontecerá que a vara do homem que eu escolher florescerá, e farei cessar de mim as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra vós. E falou Moisés, e Moisés falou aos filhos de Israel, e cada um dos seus príncipes lhe deu uma vara, para cada príncipe uma, segundo as casas de seus pais, ao todo 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. Fecha aspas. Vemos em Números 17 e Números 17, do 1 ao 6. Que sabedoria incomparável resplandece nesta disposição. Quão completamente a questão foi retirada das mãos do homem e colocada onde deveria estar, ou seja, nas mãos do Deus vivo. Não se trata de um homem se autoproclamando, nem de um homem nomeando seu semelhante, mas sim de Deus nomeando um homem de sua própria escolha. Em suma, a questão seria definitivamente resolvida pelo próprio Deus, para que todas as murmurações fossem silenciadas para sempre, e ninguém pudesse novamente acusar o sumo sacerdote de Deus de assumir responsabilidades excessivas. A vontade humana não tinha absolutamente nada a ver com esta questão solene. As 12 varas, todas em condições semelhantes, foram depositadas diante do Senhor. O homem se retirou e deixou Deus agir. Não havia espaço nem oportunidade, porque não havia ocasião para intervenção humana. No profundo retiro do santuário, longe de todos os pensamentos humanos, a grande questão do sacerdócio foi resolvida por decisão divina. E, uma vez resolvida, jamais poderia ser levantada novamente. Abre aspas. E Moisés depositou as varas diante do Senhor na tenda do testemunho. E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, da casa de Levi, tinha brotado e produzido rebentos, e florescido flores, e dado amêndoas. Fecha aspas. Figura impressionante e bela daquele que foi, abre aspas, declarado Filho de Deus
com poder pela ressurreição dentre os mortos. Fecha aspas. As 12 varas estavam todas sem vida, mas Deus, o Deus vivo, entrou em cena e, por aquele poder peculiar, a si mesmo infundiu vida na vara de Arão e a trouxe à vista, trazendo consigo os frutos fragrantes da ressurreição. Quem poderia contestar isso? O racionalista pode zombar e levantar mil questões. A fé contempla aquela vara frutífera e vê nela uma bela figura da nova criação, na qual todas as coisas são de Deus. A infidelidade pode argumentar com base na aparente possibilidade de um galho seco brotar, florescer e dar frutos no decorrer de uma noite. Mas para quem isso parece impossível, para o infiel, o racionalista, o cético. E por quê? Porque ele sempre exclui Deus. Lembremos-nos disso. A infidelidade invariavelmente exclui Deus. Seus raciocínios são conduzidos e suas conclusões alcançadas na escuridão da meia-noite. Não há sequer um raio de luz verdadeira em toda a esfera em que a infidelidade opera. Ela exclui a única fonte de luz e deixa a alma envolta nas sombras e na profunda escuridão de uma penumbra que pode ser sentida. Ô, Jefferson, não pode ler aí Números 17, versículo 10? Números 17, versículo 10. Então, o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Abraão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Agora o irmão pode colocar aí em 1 Coríntios, versículo 22 e 23. 1 Coríntios, Capítulo 1, versículos 21, 22 e 23. 22 e 23. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Pode ler o 24 também. Mas para os que são chamados, tanto como judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, só um breve comentário aí, né? Nós observamos que desde lá do começo que Deus vem tentando lá enviar sinais para os judeus e não parou, né? Passa todo
o Antigo Testamento, vamos dizer assim, eles em rebelião contra Deus, sem aceitar. Aí vem o Senhor Jesus, que ali é uma figura ali em Números 17, onde eu não estava vendo aquela figura ali na vara de, o irmão falou aí. Então, quando chega no Senhor Jesus, o Senhor fez vários sinais também, milagres, eles não creram. E aí, esse irmão quiser me corrigir aí, pode corrigir, que eu creio que o último sinal que Deus deu para eles, vamos dizer assim, já foi em outro sentido, que foi o dom de línguas, né? Que é 1 Coríntios 14, 22, também se o irmão quiser colocar, que também já foi outro caráter, já foi para convencer eles de que os gentios tava sendo aceito, né? Deus estava chamando outro povo, né? E aí, isso vai também lá em Atos 10, mas é um pensamento que quando Deus fazia esses sinais, era sempre para eles, porque eles têm sede de sinal, né? Não quiser colocar aí 1 Coríntios 14, 22. Eu creio que foi o último sinal que Deus deu em convencimento aos judeus. A 21 e 22, pode ler. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então, era só esse pensamento aí, né? Porque sempre Deus vem tentando tratar com os judeus, né? Com o povo de Israel ali. Eu não sei dividir bem, três classes ali, hebreus, israelitas e judeus, mas de toda forma o Senhor vinha sempre tratando com eles com sinais, e eles sempre endurecidos, né? A gente vê ali na passagem do mar, em Êxodo, aí também em Número, onde o Senhor fez, inclusive aí em Número 16, quando o Senhor faz o juízo contra esse Corá, em seguida aí eles já retrucam de novo. Então era um povo de coração duro, né? E aí quando chega no Novo Testamento, aí em Coríntios capítulo 1 vai falar, né, 22, 26, que eles buscam isso, realmente os judeus eles buscam sinal. Porém, é, sempre foi nesse sentido, que ele sempre teve um coração duro contra o Senhor. Mas era só esse pensamento aí. É bom que o jovem leitor faça uma pausa aqui e reflita profundamente sobre este fato solene. Que ele pense com calma e sinceridade sobre esta característica peculiar da infidelidade, o racionalismo, o ceticismo. Começa, continua e termina com a exclusão de Deus. Abordaria o mistério da vara de Arão que brota, floresce e dá frutos com uma audácia ímpia. Como? Este é o grande argumento do infiel. Ele pode levantar
10.000 perguntas, mas não responder a nenhuma. Ele lhe ensinará a duvidar, mas nunca a crer. Ele o levará a duvidar de tudo, mas não lhe dará nada em que acreditar. Eu creio que isso aqui é um fato, né, hoje na cristandade, né? E acontece às vezes quando caminhamos com irmãos que poderíamos dizer que não andam por fé, mas sim por vistas, né? Um irmão Leones trouxe aí, né? Precisa ver para crer, enquanto o Senhor ensina lá nos evangelhos a Tomé a crer para ver, né? Então, nossa, como eu posso dizer para os irmãos, quando não agimos por fé, irmão, podemos cair nesse nessa questão que ele fala da infidelidade. E se não andarmos por fé e sim na descrença, certamente vamos caminhar segundo os nossos pensamentos e, como o próprio autor McIntosh expana aí, né? Excluindo Deus. Se nós realmente formos nos julgarmos naquilo que está sendo lido aqui, como um cristão verdadeiro vai excluir Deus. Em cima desse assunto aí, irmão, também se o irmão quiser colocar no João 20, a passagem que o irmão citou aí, ela é bem interessante, né? Que essa passagem de número aí, né? O senhor tá tratando da incredulidade, né? Então seria importante. João 20, agora o versículo onde o senhor repreende Tomé. João 20, agora o versículo que eu me perdi no versículo, estou com outra É, Bíblia aqui hoje. ele fala, na verdade, da infidelidade, né? Mas eu trouxe para a gente como descrença, né? Mas nesse sentido também, Leonide. Por isso que eu citei o exemplo de Tomé. João 20, O versículo que eu me perdi no versículo aqui, onde ele fala dos sinais que foram feitos para que o mundo cresça nele, né? No Senhor Jesus. Então, como lá está tratando da incredulidade, né? O Senhor precisou fazer sinais para o povo crer. Mas eu não consegui encontrar aqui, não. Estou até no João 20 aqui, mas não estou conseguindo encontrar, não. aqui foi o versículo que eu trouxe o pensamento, mas o irmão até ajudou, né? Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Não é capítulo 29, não, Leonis? Leonis?
É a passagem que o Senhor repreende Tomé, ele fala que fez tantos sinais e milagres que se fosse escrito nem nos livros do mundo caberia, né. E ali ele dá, eh, o significado dos sinais que ele fez, né. Mas eu acabei me perdendo que estou com outra Bíblia, com essa Bíblia eu me perco. Então vamos dar continuidade então no. Se o irmão lembrar, a gente pode voltar, não tem problema não. Eu falei em voltar, já são 9h05, então vamos devagar e sempre, né, irmãos? Então, se eu permitindo, irmão, na próxima sexta-feira, nós vamos dando continuidade agora no capítulo 17 e 18, né? A partir desse ponto, parágrafo aqui. Tudo ok aí, irmãos? Só que eu acho que os irmãos estão dormindo.